Dia, professor. Então, hoje eu vim gravar a apresentação do TED Talk que o senhor pediu e a apresentação do meu trabalho é sobre o Sacro Império Romano Germânico e eu vim apresentar ele com meu amigo Murilo Correia e a gente vai falar um pouco sobre como foi a formação dele e mais ou menos mostrar as ideias. Eu tenho um tópico aqui e vou falar para o senhor que vai ser mais ou menos assim. O que foi o Sacro Império Romano Germânico, a sua origem e fundação, a estrutura de organização, a relação com a igreja e o poder papal, a dinastia dos Habsburgos, que também é muito importante, o declínio do poder imperial e, claro, no final com a conclusão que foi o legado do Sacro Império Romano Germânico para dentro da Europa. Então, o que foi o Sacro Império Romano Germânico? O Sacro Império ele foi basicamente uma entidade territorial que existiu nos anos 800 e 1806. Ele surgiu a partir do Império Carolíngio, que começou com a coroação de Carlos Magno pelo Papa Leão III, lá pelo Natal de 800. Então, o objetivo principal era reviver a ideia do Império Romano no Ocidente com uma forte conexão à Igreja Católica da Então, basicamente, ao longo de quase 1000 anos, a margem territorial do Sacro Império Romano Germânico ela foi altamente abrangente pelo que conhecemos hoje como os países que são Itália, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, a República Tcheca e Países Baixos. Ah, claro, partes da França também. E é claro, o Sacro Império teve uma das estruturas políticas mais duradouras da Europa e que teve bastante influência dentro do continente até os dias de... Então, voltando um pouquinho à sua origem e fundação, o Sacro Império é por muitos considerado que foi fundado a partir do Império Carolíngio, como tinha dito anteriormente, porque seria basicamente uma ideia de início sobre o Sacro Império Romano Germânico e sendo considerado o começo dele. Esse ato basicamente marcou o início do que conhecemos como uma estrutura política de estados germânicos, que ficou ligado com uma missão, que seria uma ideia espiritual ligada ao cristianismo e com a proteção da Igreja Católica. E que ficou basicamente sendo uma união entre a Igreja Católica e reforçando a ideia de um império cristão, mais ou menos. A política, basicamente, era marcada por constantes negociações entre o poder imperial, que eram as autonomias locais, e o direito imperial, que era refletido ao caráter federativo de fragmentos do império, onde, basicamente, o poder do imperador era limitado, pois ele acabava dependendo de ser defendido das cooperações entre os nobres locais pelo império, locais dentro do império, e por causa da igreja, que também mantinha muito poder e autoridade junto ao império. Falando da diversidade, não podemos falar da religião, é claro, que foi graças a ela que logo mais à frente acaba ocorrendo o que chamamos de reformas, que foi basicamente a reforma protestante, que acabou dividindo grande parte do povo e dos religiosos em católicos e católicos protestantes. Essa reforma ela veio trazendo para o império basicamente uma grande riqueza em cultura, prosperidade econômica para algumas regiões, é claro. Mas também, logo um pouco mais à frente, ela acabou trazendo dificultou a centralização, é claro, e veio trazendo conflitos, como o que conhecemos hoje como a Guerra dos 30 Anos. A diversidade foi tanta uma força cultural quanto um desafio para a unidade política do Império. Agora, eu vou falar um pouco sobre a relação do Sacro Império Romano Germânico com a Igreja Católica. Foi uma relação muito importante para ambos os lados historicamente, até porque ela durou séculos, mas ela nem sempre foi pacífica. Ela foi marcada por conflitos, negociações políticas e interações de poder. No início, ela era uma relação muito simbólica e complementar. O Papa ele tinha a responsabilidade de cuidar dos interesses da Igreja, enquanto o imperador cuidava e administrava o seu império. Mas o imperador ele ajudava o Papa a promover os interesses da Igreja, enquanto o Papa dava um respaldo divino ao imperador ao coroá-lo. Mas, como eu disse, a relação nem sempre foi pacífica e tempos depois, passando os séculos,
houveram alguns conflitos, como o conflito das investiduras, que aconteceu em 1075 até 1122. E nesse conflito, ele foi um conflito para definir quem nomearia os bispos e as outras autoridades eclesiásticas. E, por fim, o Tratado de Worms, de 1122, definiu que os papas seriam os responsáveis por isso, mas os imperadores teriam o direito de vetar a decisão do papa, apesar de não terem autonomia de decidir nada. E, mais adiante, o ponto culminante dessa relação, com certeza, foi a Reforma Protestante, que foi feita por Martinho Lutero em 1517. E com suas 95 teses, o Lutero não desafiou somente a autoridade papal, e sim todo o sistema religioso que sustentava todas as potências europeias da época. Então, a reação do Papa Leão X contra o Lutero e as tentativas do Carlos V de reprimir a reforma levaram a uma profunda divisão religiosa no Império. E isso foi algo que começou a afastar cada vez mais a Igreja do Império. E após o Acordo de Augsburg de 1555, isso se intensificou, porque a partir desse momento os príncipes passaram a ter autonomia de decidir a religião que seria usada no seu império. Então, isso foi afastando cada vez mais. E tempos depois, isso foi só se intensificando. Depois do fim da Guerra dos 30 Anos, com a Paz de Westfália, ocorreu ainda um declínio maior ainda da autoridade papal. E, a partir de um certo momento, a Igreja passou a se concentrar mais em questões espirituais do que seculares. Outra relação importantíssima de ser comentada aqui é a relação da dinastia Habsburgo com o Sacro Império. Ela é uma das relações mais duradouras da história e ela começou em um momento muito turbulento, de muita instabilidade política dentro do Império. Em 1273, o Rodolfo I da Áustria, pertencente à dinastia dos Habsburgo, assumiu o controle do Sacro Império. E ele a partir dali começou uma relação estreita entre a dinastia e o Império. Ele conseguiu expandir a sua influência ali na região germânica até conquistar de fato o trono do Império, o controle todo do Império. E com o tempo, essa influência dos Habsburgo acabou aumentando cada vez mais através de casamentos estratégicos, como o de Maximiliano I com Maria de Borgonha, que trouxe vastos territórios dos Países Baixos para o Sacro Império. Mas o ponto culminante dessa relação inteira é a ascensão de Carlos V, em 1519. Carlos era neto de Maximiliano I, e com a morte de seu avô, ele herdou todos os territórios, inclusive os Países Baixos e o Império Espanhol, além de ter assumido o controle do Sacro Império a partir dali. E daí em diante, os Habsburgo eles conseguiram consolidar a sua supremacia na Europa Central e Ocidental, além do Sacro Império, a partir daí, ter um governante que tinha uma vasta influência na Europa, em muitos territórios, não só na Europa, como nas Américas também. Mas o governo do Carlos V sofreu muitas pressões, tanto internas quanto externas, como a própria Reforma Protestante, que já foi comentada aqui anteriormente. O Carlos sempre lutou para manter uma unidade política e religiosa dentro do Império. É muito importante comentar que os Habsburgos sempre foram intrinsecamente ligados à Igreja Católica. Então, o governo do Carlos V, naturalmente, foi marcado por muitas tentativas de consolidar a fé católica dentro do seu império. Então, chegando ao final do TED Talk, e claro, junto com a sua conclusão, digamos que, embora ele tenha sido politicamente fragmentado, e, claro, ao longo dos anos sendo enfraquecido, o Sacro Império Romano Germânico, ele basicamente deixou um legado bem duradouro na Europa, que, claro, ele serviu como ponte para o que temos hoje, claro, e também ao ideal imperial romano, e que deixou basicamente uma ideia de legado sobre os Estados-nações modernos. E foi sob um ideal de poder cristão que conseguiu unir a política, a religião, é claro, por quase 1000 anos. O Império conseguiu sobreviver. Claro, ele foi se adaptando a mudanças, veio sofrendo sobre pressões de poderes internas e veio trazendo os novos desafios ao longo dos tempos. Com uma estrutura composta por uma diversidade de reinos, ducados, principados e cidades autônomas, o Sacro Império ele buscou equilibrar um pouco os interesses locais com uma visão imperial. Mas é claro, esses interesses e essa visão imperial foi basicamente como podemos dizer, com momentos que esteve equilibrado
ao poder eclesiástico. No entanto, a diversidade do império, cultural no caso, acabou se revelando também um pouco com grandes desafios. Por quê? Dentro desses desafios acabou acontecendo conflitos, que foram conhecidos como a Reforma Protestante, que acabou colocando católicos e protestantes em lados opostos e que acabou acontecendo questionamentos sobre a autoridade do imperador e sobre a Igreja. Esses eventos acabaram mostrando para o império, para o povo, que basicamente a unidade imperial ela era frágil diante das suas diferenças e acabava mostrando um pouco a autonomia dos crescentes príncipes germânicos. Então, mais à frente ao longo da história, a dinastia dos Habsburgos, uma das mais influentes dentro do Império, ela tentou, através de alianças e através de conquistas, é claro, por dentro do Império, reforçar o catolicismo e manter o poder central que ele mantinha ainda. E, no entanto, o modelo descentralizado do Império e as transformações políticas, sociais e econômicas da época lá na Europa veio com o avanço do absolutismo também e a emergência dos Estados-nações, que cada vez mais cresciam e enfraqueceram a capacidade de governança dos imperadores da época. E então, com o fim da Guerra dos 30 Anos e logo após vindo a assinatura da Paz de Westfália, o Império ele acaba começando a ser visto menos como podemos dizer, como uma unidade política coesa, ele acaba sendo mais visto como uma confederação de estados soberanos. E com a dissolução do Sacro Império em 1806, logo após a ascensão de Napoleão Bonaparte, que acaba simbolizando o fim de uma era sobre o Sacro Império Romano Germânico. E com a criação da Confederação do Reno, veio logo depois a abdicação do imperador Francisco II, que deixa de ser o modelo imperial e deu lugar às novas formas de organização políticas focadas mais em estados centralizados e nacionalistas. Então, o Sacro Império Romano Germânico ele influenciou a identidade de alianças do continente e também contribuiu para a formação de uma identidade germânica mais à frente, que no caso é o que conhecemos hoje como a unificação da Alemanha, que impulsionou, claro, a criação do Império Alemão lá pelo século XIX. Então é isso, professor. Eu acho que basicamente é o que temos a dizer, porque esse vídeo basicamente é um recorte, né? Tudo que aconteceu dentro do Sacro Império Romano Germânico foi praticamente dentro de 1000 anos. Ele é basicamente um recorte, um vídeo, e eu acho que o que tínhamos a dizer é isso, mais ou menos, e alguns fatos curiosos ficaram de fora, porque como é um vídeo de 15 minutos, não teriam como alongar muito. Fatos curiosos esses como a ideia que mais à frente Hitler e os nazistas quiseram pegar um pouco da ideia de transformar a Alemanha no que era o antigo Sacro Império Romano Germânico. Então, basicamente eu acho que é isso. Valeu!